Em diversas situações, o governo tem dado amparo aos prefeitos, né? Vamos ver se isso continua, porque esse ano é um ano eleitoral. Então, muitas vezes, muitas ações feitas visam a questão eleitoreira. Então, nós vamos aguardar, porque o ano que vem é um ano de dificuldade, início de mandato, né? Para quem ganhar o governo, principalmente presidência da República. A gente não sabe quem é que vai estar à frente da presidência da República em 2027. Então a gente tem que entender, né, que pode haver mudanças, né, e dificuldades também para o brasileiro. Enfim, vamos aguardar. As primeiras informações de hoje traz para você aqui, olha, o presidente da Câmara de Rio Verde é preso em nova fase da Operação Rega 3 do Ministério Público de Goiás. Idelson Mendes e advogados são investigados por suspeita de fraude em licitações em concurso público cancelado em Rio Verde. É isso mesmo. O presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Idelson Mendes, do PRD, e outras 3 pessoas, sendo 2 advogados, foram presos na madrugada desta quinta-feira, dia 5, na 4ª etapa da Operação Rega 3 do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de Goiás. Os presos são investigados por envolvimento em irregularidades ligadas à empresa Delta Foto, do delegado Danilo. Foto é da esposa dele, Karen Proto, né? Presos em Goiânia. O Ministério Público divulgou que essa etapa da operação aconteceu nos municípios de Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Iporá. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão. 3 alvos são da Câmara de Rio Verde. Idelson foi preso em casa, segundo imagens divulgadas pela TV Anguera, que acompanhou a ação da GAECO em Rio Verde. A movimentação na Câmara, além das prisões, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão. Funcionários do Legislativo de Rio Verde foram impedidos de entrar no início da manhã no prédio e liberados ao pouco. Polícia Militar e agentes da GAECO recolheram computadores e documentos. No foco desta etapa da Operação Rega 3 estariam irregularidades para a contratação de um concurso público que acabou cancelado também a investigação em relação à contratação de outros serviços pelo Instituto do Casal, com a imprensa o serviço de internet, que teria sido concorrência através do CNPJ alugados pela empresa do delegado e da esposa de Delta Porto. Em uma fase anterior à operação, em meados do ano passado, a Justiça determinou mandato de busca e apreensão na residência de Idelson e o bloqueio de R$ 415.040 em bens do vereador. Ele era apontado como parte importante do esquema criminoso liberado por Danilo, como membro do núcleo de agentes públicos envolvidos nos crimes investigados. Danilo e a esposa foram denunciados por prejuízos em mais de 40 licitações em Rio Verde. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados ao Diário de Goiás. Busca mais informações. Gente, eu acabei de falar agora, né, que tem uma cidade aqui, a gente está até avaliando em relação a fazer a matéria. O que acontece? Câmara de Vereador, ela é para fiscalizar. A Câmara de Vereador, ela é para fiscalizar principalmente obras, condições de obra, qualidade da obra e o valor que é pago na obra. A gente observa que a maioria das câmaras pelo Brasil afora, a maioria apoia o prefeito, né? Exemplo mesmo, eu estava conversando agora há pouco com a vereadora, que lá em São Luís do Norte, 9 vereadores da Câmara apoiam o prefeito. Então o prefeito nada de braçada, né? Porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele manda para lá o projeto é aprovado, a gente observa que não tem avaliação de projeto, não tem nada. Vai, toca pro pau e pronto, acabou. É assim que funciona a maioria das câmaras municipais. E por que o vereador faz isso? Porque quando ele ganha política, ele tem que dar vantagem aos seus eleitores. Aí ele arruma emprego na prefeitura, no hospital, em todos os órgãos públicos tem gente de vereador infiltrado, enfiado lá dentro. Né? O vereador põe um, põe outro, e aí ele não pode falar nada contra o prefeito. Se ele falar alguma coisa contra o prefeito persegue ele
e tira aqueles que ele colocou lá. Porque o mandato dele, o prefeito não pode mexer, que foi eleito pelo povo. Quem pode tirar um vereador é a Câmara pode tirar o vereador por quebra de decoro, né? Por algum motivo, por corrupção e tal. Mas, em si, o cara fica calado. Ele fica de pé e mão amarrada, porque ele não pode falar nada, porque tem lá 30 pessoas na prefeitura trabalhando, ou às vezes 30, 40, dependendo da cidade. Tem cidade que tem mais, né? E aí aonde que acontece a lavagem de dinheiro, a corrupção, porque não tem fiscalização. Como que fiscaliza? Se o cara tem lá até parente enfiado dentro da prefeitura trabalhando para a prefeitura. Então, isso aí chama atenção para o Ministério Público. O Ministério Público tem que fiscalizar mais, buscar mais informações, cruzar os dados para saber quem é quem que está dentro da prefeitura, principalmente se for parente de vereador. Né? Por quê? Porque se for parente de vereador, né, é claro que o vereador não vai fiscalizar nada. Para que ele vai fiscalizar? Vai fiscalizar para o parente dele perder o emprego? Então, isso tem que ser visto com atenção em relação aí ao Ministério Público. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece isso é no Brasil inteiro. Tem uma Câmara que tem 9 vereadores, 10 vereadores, 20 vereadores, 30 vereadores, e todos eles apoiam o prefeito. Você não tem oposição dentro da cidade, não tem oposição, não tem fiscalização, né? Não digo nem fazer oposição, não, criticar o prefeito, não, tá? Mas fiscalizar a qualidade da obra, que a gente vê tanta obra mal feita, de desperdício de dinheiro público, aonde que o prefeito tem que refazer as obras depois. Então o vereador, ele é para isso que serve, é para fiscalizar, né? E principalmente em relação a valores, subfaturamento, essas coisas que o vereador tem que fazer na cidade, não é verdade? Olha, a Gracinha Caiado afirma que assumirá o comando da União Brasil em Goiás, né? Ontem, lá na ação que teve, né, 246 municípios assistidos, a mudança ocorreu após o governador Ronaldo Caiado deixar a legenda e filiar-se no PSD. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, afirmou nesta quarta-feira à imprensa que vai assumir a presidência estadual da União Brasil no estado. A mudança ocorre após o governador Ronaldo Caiado deixar a legenda e se filiar no PSD. O movimento é ligado à sua articulação política para as eleições de 2026. Segundo Gracinha, a decisão conta com o aval da base aliada e tem como objetivo manter a unidade e a organização do partido em Goiás. Mesmo após a saída do governador, da sigla, ela destacou que a transição não representa rompimento político e que o grupo segue alinhado. Além da primeira-dama, a coordenadora de Goiás, né, Gracinha Caiado, é pré-candidata ao Senado Federal. Ela deve liderar o partido no estado durante o próximo ciclo eleitoral. A expectativa é que a formalização da presidência estadual ocorra após a conclusão dos trâmites internos do União Brasil. A reorganização partidária, né, em Goiás faz parte de um redesenho do cenário político estadual diante das movimentações nacional e da preparação para as eleições gerais em 2026, tá? A matéria está no jornal Redação. Olha, o bicho pega em Brasília, Lulinha e Flávio Bolsonaro um alvo de disputa na retomada da CPMI do INSS. O presidente da comissão cita a expectativa de muito empate em 2026 em função às eleições. A CPMI, que apura fraudes ligadas ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, retorna aos trabalhos de 2026, nesta quinta-feira, dia 5, com a expectativa de embate entre governistas. A oposição, o foco da disputa são os pedidos para a quebra de sigilo bancário do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da última semana, integrantes do colegiado apresentaram solicitações para que a CPMI tenha acesso a detalhes da movimentação financeira de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, né, conhecido aí como Lulinha, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que promete disputar a presidência. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, apresentou o requerimento para a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, enquanto Alencar Santana, do PT de São Paulo, e Roger Corrêa, do PT de Minas Gerais, buscam informações sobre o senador carioca e o escritório dele, Flávio Bolsonaro, Sociedade Individual de Advocacia.
Então tá aí esse empate, né? O pessoal falando sobre a CPMI do INSS, né? Eu vou para um break comercial e a gente volta trazendo mais informações para você aqui através da TVC Brasil de Notícia, edição desta quinta-feira do Jornal das 11. Segura aí que a gente já volta. Web Rádio TVC Brasil de Notícia. Goiás é o estado com o melhor ambiente de negócios do Brasil. Temos segurança jurídica, liberdade econômica e a melhor educação do Brasil, com primeiro lugar no IDEB. Somos líderes em geração de emprego, temos PIB acima da média nacional e segurança pública de dar orgulho. Em Goiás, todo dia é verde e amarelo, bandido não se cria e a economia avança. Só 2 negócios não prosperam por aqui: segurança privada e blindagem de automóveis. Se seu negócio é outro, o estado mais seguro do Brasil está de braços abertos para te receber. Governo de Goiás, o estado que dá certo e tem o melhor governo do Brasil. Quer abastecer com qualidade e segurança? Alto Posto Aranha em Itapaci, entrada sul da cidade. Gasolina comum, aditivada, etanol, óleo diesel comum, S10 e óleo lubrificante. Alto Posto Aranha lhe oferece tudo isso e muito mais. Abasteça à vista e tenha o combustível como o melhor preço da cidade. Temos estacionamento amplo, uma loja de conveniência que lhe oferece conforto e segurança, com aquele chopp geladíssimo. Venha para o Posto Aranha e abasteça com quem tem história e tradição. Alto Posto Aranha, entrada sul da cidade de Itapaci, Goiás. Sua net trava, fica lenta e está te dando dor de cabeça? Corra agora mesmo para a Neto Informática. Planos que cabem em seu bolso com qualidade e tecnologia de ponta. Neto Informática. Planos de 500 megas por apenas R$ 89,90. 1000 megas R$ 109,90. Ah, ainda temos aplicativo de TV grátis, Wi-Fi Premium, instalação grátis. Neto Informática Telecom. Atendendo Nova Glória, Itapaci, Pilar de Goiás, Guarinos, Santa Terezinha e Crixás. Entre em contato com a nossa central de atendimento 62 3361 2440, WhatsApp 62 998 28 54 61 e adquira já o seu plano. Neto Informática Telecom. Primos Restaurante, servindo almoço e janta, com entrega de marmitex em toda a cidade. Aberto diariamente, de segunda a domingo. Venha almoçar conosco. Self-service variado. Carne assada todos os dias. Ambiente familiar. Restaurante Primos, em frente à Praça La Viola, no centro de Itapaci. Telefones para contato 62 3361 1241 98404 6089 e 99613 5643. Restaurante Primos. A direção é de Iron Soldado. TVC. A sua rádio. Fica pra você. TVC Brasil, seu site de notícias. Atualizado de minuto a minuto em todo o país. Informações com credibilidade é aqui. Acesse e se informe. www.tvcbrasil.com.br. Drogaria Central, bem perto de você. Atendimento com rapidez e eficiência. Drogaria Central, medicamentos de diversos laboratórios e genéricos. Ah, temos também perfumaria e produtos de higiene pessoal. Venha aviar sua receita conosco. Drogaria Central, estamos localizados na Avenida Mato Grosso, em Itapaci. WhatsApp 62 99663 9610. Drogaria Central, agora sob nova direção. Venha nos fazer uma visita e aviar sua receita. Drogaria Central, Avenida Mato Grosso, em Itapaci. Estamos de volta. Web Rádio TVC Brasil de Notícias.
Muito bem, estamos de volta pela TVC Brasil de Notícia, fazendo aí para você a edição desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Olha, o reajuste de servidores do Congresso terá impacto de 790,4 milhões em 2026. O texto foi aprovado de forma simbólica nesta terça-feira, dia 3. Maior custo será na Câmara, 592 milhões de reais. Tá justificado o valor que você paga em imposto, né? Nós pagamos em média, eu acho que já está 60% de imposto no Brasil. O impacto orçamentário das duas propostas de reajuste de salário básico dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado deve ser de 790,4 milhões em 2026. As medidas que resultam no valor foram aprovadas na última terça-feira, dia 4, em votação simbólica na Casa Baixa. Os valores estão projetados na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Na Câmara, o custo estimado para 2026 é de 592 milhões, no Senado de 198,4 milhões. Somado, o valor chega a 790,4 milhões. Gastos à vista. O governo federal prevê gastar 3,8 bilhões em 2026 para pagar aumento de salário, gratificações e mudanças nas carreiras de servidores do Poder Executivo. O valor faz parte do orçamento aprovado na Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, de 2026 e entra na conta das despesas primárias. Além dos valores aprovados na Câmara para servidores, na Casa e do Senado, há a previsão da LOA para benefícios dos servidores do Tribunal de Contas da União, TCU, que é no valor de R$ 197.147. Os aumentos aprovados na Câmara e no Senado para o período de 2026 a 2029 varia de 8% a 9,25%, mas também há gratificações que chegam até 100%. Com as medidas, há a possibilidade de que os salários ultrapassem o teto constitucional do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 46.366,19. Os textos, além de mexer nos salários, reformulam gratificações e criam um penduricalho que concede folgas por dias trabalhados, como possibilidade de indenizações fora do teto do funcionário para alguns tipos de cargo. O aumento da remuneração básica vai absorver o extinto da gratificação, né, por representação, GR, cujo valor inicia em cerca de 16 mil. Com o fim da CR, por exemplo, o salário fixo de início no posto de analista legislativo passa de 5.739 para 14.008,22. Vai vendo isso aí, viu, gente? Vai vendo isso aí, porque depois aí o cara faz imposto, né? E o pobre ainda fala assim, não, o governo tá bom. O governo tá bom, realmente tá bom. Bom para quem, né? Bom para quem? Vamos aqui ao nosso Facebook, João Maranhão, um abraço, meu amigo, obrigado pelo carinho sempre, acompanhando aí a nossa transmissão. Olha, para você que está ligado com a gente, acompanhando aí a nossa transmissão, estamos ao vivo pela TVC Brasil de Notícia, aqui pelo Facebook, e você, claro, podendo participar também aí pelo nosso WhatsApp, tá? Que nós estamos com o WhatsApp aberto aqui, tá? E você pode acompanhar conosco aqui. Daqui a pouquinho tem aí o nosso Central do Esporte, né? Para você que curte aí e gosta de esporte, daqui a pouquinho tem Central do Esporte para você. Agora são 11 horas e 21 minutos, mais informações para você chegando aqui, olha. Nota fiscal goiana homologa ganhadores do sorteio de janeiro. A homologação do sorteio de janeiro do programa Nota Fiscal Goiana foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. A edição, realizada dia 29/1, distribuiu R$200 mil em prêmio. Entre os valores sorteados estão a premiação de 50 mil, 10 mil, 5 mil e R$ 1.500. Os ganhadores têm até o dia 5 de maio para solicitar o resgate. Após essa data, o dinheiro ao valor é perdido.
prêmios da nota Goiânia deve ser solicitado online. Dos 158 prêmios sorteados em janeiro, 101 ainda não foram resgatar, o que representa 92 mil disponível. E a pedido do retirada deve ser feito exclusivamente pelo site www.goiás.gov.br, nota NF Goiânia. Após login na área restrita, o cidadão deve acessar a aba Premiação. Clica em Resgatar e a informação de dados bancários da lista completa de contemplados também está disponível no portal. Então, as pessoas às vezes nem sabem que foi sorteado, né? Tem que entrar lá no portal e buscar lá através de CPF para ver, ou na lista dá para você ver se você foi sorteado, né? 92 mil estão perdidos lá e as pessoas nem sabem que faturou aí essa grana, não é verdade? Dá um F5 aqui para ver se volta a nossa programação aqui no nosso Facebook. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook para você que acompanha aí o nosso jornal. Agora são 11 horas e 23 minutos. Mais informações para você. Chegando aqui. Essa informação aqui, gente, é de animais, né? Olha, condomínio em Goiânia registra ao menos 6 mortes de gatos por suspeita de envenenamento. É isso mesmo, olha. Embora o caso Orelha tenha ganhado repercussão nos últimos dias, ele está longe de ser uma exceção. Dados da Polícia Civil de Goiás apontam que o número de denúncias relacionadas a maus tratos subiram de 70% a 200% esse mês no estado, com diferentes queixas sobre agressões físicas, abandono e até envenenamento. Somente no mês de janeiro de 2026, 3 pessoas foram presas em Goiânia, presos pelos crimes de maltratos aos animais. Em Goiânia, moradores de um condomínio no bairro residencial Brisa, no Cerrado, denunciaram o crime de envenenamento contra animais de estimação, principalmente gatos. A síndica do local, Mariana Souza Rodrigues, relatou que as suspeitas começam após o PETs apresentarem sintomas compatíveis com intoxicações e aparecem mortos pelo condomínio. Eu estou como síndica desde maio do ano passado. Quando foi em dezembro, uma moradora me informou que um gatinho de rua havia morrido no dia 4 de dezembro, relatou. Mariana explicou que no primeiro momento eles suspeitaram de envenenamento, mas foram informados de que aquele gato, por ser o único da rua, se transitava pelas ruas do condomínio e estava doente. Por isso havia morrido. No entanto, no dia seguinte, dia 5 de dezembro, dia 25, a mesma moradora informou o síndico que sua gata Pipoca havia também morrido e que estava em sintomas similares ao envenenamento. Ela estava com bastante vômito lá da pupila dilatada. Foi quando a gente começou a desconfiar, afirmou na época. Um boletim de ocorrência foi registrado pela moradora. No dia 19 de dezembro, um outro morador também relatou à síndica que o seu cachorro havia passado mal por suspeita de envenenamento. O animal foi levado ao veterinário e no exame afirmou a desconfiança. Já em 2025, outros 4 foram registrados pelo condomínio. E eu cheguei já a entrar em contato com a GPA, a polícia que cuida de crimes de maus tratos aos animais, que nos deu todo o apoio e passou todo o procedimento do que fazer diante dessa situação, disse Mariana. Os gatos que vieram a óbito foram encaminhados para autópsia. De acordo com a síndica, foi informado a ela que o laudo cadavérico consta em indícios de intoxicação por envenenamento. Gente, isso está acontecendo demais, né? A gente falou nisso aqui ontem também, a gente volta a frisar sobre essas questões, né? As pessoas têm que deixar de ter empatia pelo animal, né? Se você não gosta, passa longe. Mas, infelizmente, está acontecendo muito isso, né? As pessoas têm empatia pelo animal, não gostam, às vezes não gosta do cachorro, não gosta do gato, e aí faz um maltrato. Esses dias eu vi um vídeo nas redes sociais, 3 cidadãos na roça, um pegou na cabeça da cobra, outro no rabo e pôs o outro para pular a corda com a cobra. Inclusive a polícia está investigando esse caso. Então é muito difícil, né, a gente ver certas situações e as redes sociais, como eu disse ontem aqui também, é um espelho do que você é, né? Você posta e aí acontece
que você pode ser punido. Caso aconteceu com aquele rapaz, vocês devem ter visto aí, inclusive a gente repostou, que o cara entrou dentro do compartimento do drone e voou pela fazenda. Agora a ANAC, segundo informações, né, saiu algumas notícias que quer processar o rapaz. Aí eu me pergunto, querem processar o rapaz porque ele colocou em risco o espaço aéreo. Espera aí. Eu fiquei sem entender como jornalista. Colocou em risco o espaço aéreo ou a vida dele? Porque o espaço aéreo, ele estando ou não dentro do drone, de todo jeito, para que liberou o drone então? Então não pode liberar o drone, porque o drone voa sozinho. É pior, ele ainda estava com o controle na mão dentro do drone. Quer dizer, se ele visse um avião, vamos dizer assim, ou qualquer outro, um balão, um avião, ele desviaria, porque ele estava com o controle do drone na mão, sentado dentro do compartimento onde é que põe o veneno lá para aplicar, né, o herbicida lá para aplicar nas plantas. Enfim, eu fiquei sem entender, né? O cara colocou em xeque-mate o espaço aéreo, a ANAC agora vai querer multar o cara? Ele estando ou não estando no drone, o espaço aéreo está sendo invadido pelo drone. E é muito mais... eu acho assim, né? Não piloto drone, mas eu acho que o cara poderia desviar se fosse o caso. E no chão, ele poderia ter mais risco de acidente com o drone lá em cima e ele no chão. Então eu fiquei sem entender. Na verdade, querem evitar que as pessoas façam o que ele fez. Porque o drone carrega em média 120 quilos, o cara tem só 70 quilos, ele entrou dentro e foi passear com o drone. Foi o que aconteceu. Inconsequente? Tudo bem, pode ser uma inconsequência dele, porque ele colocou em risco ali a própria vida. Mas falar que ele ameaçou o espaço aéreo, ele não voou na altura do avião, gente, pelo amor de Deus. Esse Brasil, você vê cada um acontecer que é de cair o queixo, né? Como diz, é de cair a bunda, né? Bom, agora são 11h29, né, gente? Nós vamos aqui trazer para você hoje a nossa programação, que é o pessoal que pede, está falando aí muito do Central do Esporte, né? Mas antes eu quero falar para você, né, do acidente que aconteceu ontem. Foi registrado ontem um acidente ali no semáforo, onde foi instalado o novo semáforo. Gente, viemos e convenhamos, né? Segundo informações, a gente fez o levantamento, parece que foi o Senito pintor que acidentou, ele estava no Fiat e um ônibus passou. Segundo informações preliminares, a gente não tem essa exata informação que a culpa foi do ônibus, não sei, né, se foi do ônibus, se foi dele, quem invadiu, ali não tem câmera, então ficou difícil você saber de fato o que aconteceu. Parece até tem uma câmera lá, que foi filmada aí, ali da ferragista, tem uma câmera ali que pegou a batida. Mas enfim, gente, vamos prestar atenção no trânsito, vamos prestar atenção no semáforo. O semáforo é um semáforo de 5 pontos, foi colocado para dar mais segurança, então nós temos que prestar atenção. E outra coisa, Itapaci, todos os locais você tem que ficar atento, os cruzamentos principalmente, porque aqui tem muita gente que não tem habilitação, né? Tem crianças andando de moto elétrica dentro da rua, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a qualquer momento pode acontecer um acidente com você. Nós estamos no trânsito, pode acontecer com qualquer pessoa. Então redobre a sua atenção para evitar dessa questão, tá bom? Bom, nós vamos trazer para você aqui o nosso Central do Esporte e a gente volta logo na sequência. Está entrando no ar. Está entrando no ar. O Central do Esporte. O seu programa esportivo com as últimas notícias do esporte. Central do Esporte. Central do Esporte. Eu quero ver gol. As notícias do esporte em destaque para você. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá para você. Sejam muito bem-vindos ao Central do Esporte. Aqui o esporte é do começo ao fim. Notícias do seu time do coração, contratações e muito mais a partir de agora.
Vem comigo. Se é esporte, está no Central do Esporte. No mundo do automobilismo, uma notícia que transcende as pistas e toca o coração. O pai do adolescente que está em coma após uma briga envolvendo o piloto Pedro Turra da Fórmula Delta declarou que perdoa o agressor. A declaração foi feita em uma entrevista exclusiva à TV Globo, trazendo um desdobramento emocional a este caso que chocou o país. Pedro Turra, que foi desligado do quadro de pilotos da temporada 2026 da Fórmula Delta, uma categoria de base do automobilismo, teve sua prisão preventiva mantida pela Justiça. O caso, que começou com uma brincadeira de mau gosto, resultou em uma agressão grave e levanta discussões importantes sobre responsabilidade e conduta, mesmo fora das pistas. Se é esporte, está no Central do Esporte. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, realizou nesta quarta-feira uma importante reunião com profissionais de educação física. O encontro teve como objetivo apresentar as diretrizes para as atividades que serão desenvolvidas nas escalinhas e centros de treinamento ao longo de 2026, abrangendo tanto o esporte olímpico quanto o paraesporte. A iniciativa da Prefeitura de Uberlândia visa ampliar o número de pessoas atendidas em núcleos e poliesportivos, oferecendo ainda mais qualidade nas atividades esportivas gratuitas. Modalidades como atletismo, basquete, natação e vôlei estão entre as oferecidas, com o início das escolinhas previsto para o dia 23 de fevereiro. Se é esporte, está no Central do Esporte. A velocista Sofia Lavrestina, natural de Pombal, Portugal, alcançou um feito notável no atletismo ao quebrar o recorde nacional dos 400 metros em pista curta. A atleta melhorou sua marca para 52,19 segundos em Glasgow, durante o EAP Indoor International, focando-se pela primeira vez exclusivamente na modalidade após concluir seus estudos nos Estados Unidos. Com este novo recorde, Lavrestina redireciona seus objetivos para 2026, visando a qualificação para os Mundiais Indoor. Seu desempenho a coloca provisoriamente entre as posições de qualificação, demonstrando o impacto de sua dedicação integral ao atletismo. Se é esporte, está no Central do Esporte. O Festival Nordestino de Natação, que celebra 30 anos em 2026, abriu suas inscrições para o que promete ser a maior edição da história do torneio. O troféu Alexandre Possieldi deste ano levará até 500 nadadores para Natal, no Rio Grande do Norte, com a competição sendo disputada na piscina do Centro Aquático Esportivo Noide Raberlio. As inscrições estão inicialmente abertas até 8 de março para nadadores pré-mirim, mirim e petis das regiões Norte e Nordeste. A partir de 9 de março, as vagas serão estendidas para as demais regiões do país, prometendo uma grande festa da natação brasileira. Se é esporte, está no Central do Esporte. A fase final da Copa Brasil de Vôlei 2026 já tem datas, locais e participantes definidos, com semifinais e finais dos torneios masculino e feminino sendo disputadas no ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. A competição reúne os 8 melhores times do primeiro turno da Superliga, que garantiram suas vagas nas quartas de final. No feminino, Sesc Flamengo, Osasco, Minas e Praia Clube avançaram, enquanto no masculino, Praia Clube, Goiás, Campinas e Cruzeiro garantiram suas vagas. Os campeões da Copa Brasil asseguram um lugar na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes, prometendo confrontos emocionantes. Se é esporte, está no Central do Esporte. O Sport Lisboa e Benfica assegurou sua classificação para as oitavas de final da UEFA Youth League nesta quarta-feira, após uma vitória emocionante por 3-2 sobre o Slavia Praga. O confronto, disputado no Benfica Campus, foi decidido apenas na reta final, com a equipe portuguesa demonstrando grande poder de reação. A equipe encarnada buscou o resultado 2 vezes após estar em desvantagem, com gols de Thiago Freitas, Gonçalo Moreira e Jayden Umé, que selou a virada. Com este triunfo, o Benfica mantém vivo o objetivo de avançar nas fases mais decisivas da principal competição europeia de futebol sub-19. Se é esporte, está no Central do Esporte. O atleta algarvio Isaac Nader iniciou a temporada de pista curta de atletismo com um novo recorde nacional nos 3.000 metros. Nader venceu a prova no Mirim Czech Indoor Gala, em Ostrava, na Chequia, com tempo de 7 minutos e 38,05 segundos, superando a marca anterior que pertencia a Rui Silva desde 2000. Representando o Benfica, Isaac Nader demonstrou excelente forma ao conquistar a vitória e estabelecer um novo recorde da distância no Mirim.
Este feito reforça o bom momento do atleta, que já havia quebrado outros recordes nacionais na temporada passada. Se é esporte, está no Central do Esporte. A Supercopa de Futebol Amador de Capivari, que colocaria frente a frente as equipes do Ativa e Estação, foi adiada a pedido dos próprios times. A partida, que seria a primeira decisão da temporada de 2026 no calendário do futebol amador da cidade, agora está marcada para o próximo dia 13 de fevereiro. O confronto reúne os campeões da Copa Pedro Irineu da temporada passada, com o Ativa buscando mais um título após sua vitória sobre o São João, e a Estação, uma das equipes mais tradicionais da cidade, que desbancou Santa Rita. Se é esporte, está no Central do Esporte. A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou a lista de atletas que representarão o Brasil no Mundial de Marcha Atlética. E entre os nomes está Thaísa Gabriele, da Fundação Casa da Cultura e Esportes de Jundiaí. A competição está programada para o dia 12 de abril, em Brasília. Com um histórico de 4 anos entre as 8 melhores do ranking brasileiro adulto e 2 medalhas no Sub-23, Thaísa celebrou a convocação, destacando a importância da fé e a constância em sua jornada esportiva. Se é esporte, está no Central do Esporte. A atleta Ana Júlia de Barros Roso, da equipe de natação ACD-CAS-CECAV de Sorocaba, foi convocada para participar da primeira semana de treinamento da Seleção Brasileira de Jovens de Natação Paralímpica em 2026. O treinamento ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, sob a supervisão de treinadores do Comitê Paralímpico. Segura aí que a gente já volta. Web Rádio TVC Brasil de Notícias. Jornal das 11. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. O jornal que te deixa por dentro de tudo que acontece no país, no estado, no mundo e em nosso município. Tudo sobre política, saúde, meio ambiente, educação. Jornal das 11. A notícia com credibilidade. Apresentação do repórter Carlos Alberto de Oliveira. Jornal das 11. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia.
Governo de Itapaci, crescendo com renovação e união. Sua máquina de lavar estragou? Sua geladeira parou de gelar? Não se preocupe. Entre em contato com a Reprimelo em Itapaci. WhatsApp 62984498861. Técnico formado e treinado na fábrica. Há 12 anos atendendo Itapaci e região. Serviço com garantia e peças originais. Conserto em máquina de lavar, geladeiras, freezer, cervejeira, ilha e balcão expositores. Não entregue seu produto a profissional sem experiência. Seu prejuízo pode ser maior. Reprimelo em Itapaci. Chame no WhatsApp 62984498861. Técnico responsável Carlos Alberto. Reprimelo em Itapaci. Há mais de 12 anos servindo você. Quer abastecer com qualidade e segurança? Alto Posto Aranha em Itapaci. Entrada sul da cidade. Gasolina comum, aditivada, etanol, óleo diesel comum, S10 e óleo lubrificante. Alto Posto Aranha lhe oferece tudo isso e muito mais. Abasteça à vista e tenha o combustível como o melhor preço da cidade. Temos estacionamento amplo, uma loja de conveniência que lhe oferece conforto e segurança, com aquele chopp geladíssimo. Venha para o Posto Aranha e abasteça com quem tem história e tradição. Alto Posto Aranha, entrada sul da cidade de Itapaci, Goiás. A TVC Brasil está de aplicativo novo. Baixe no Play Store ou escaneie nosso QR Code para ouvir nossa rádio ou assistir nossa web TV. TVC Brasil de Notícias, inovando sempre para lhe proporcionar a melhor tecnologia em web rádio e TV online. Acesse www.tvcbrasil.com.br ou www.tvcbrasilauvivo.com.br. TVC Brasil de Notícias, um sistema feito para você. Sua net trava, fica lenta e está te dando dor de cabeça? Corra agora mesmo para a Neto Informática. Planos que cabem em seu bolso com qualidade e tecnologia de ponta. Neto Informática. Planos de 500 megas por apenas R$ 89,90. 1000 megas R$ 109,90. Ah, ainda temos aplicativo de TV grátis, Wi-Fi Premium, instalação grátis. Neto Informática Telecom. Atendendo Nova Glória, Itapaci, Pilar de Goiás, Guarinos, Santa Terezinha e Crixás. Entre em contato com a nossa central de atendimento 62 3361 2440, WhatsApp 62 998 28 5461 e adquira já o seu plano. Neto Informática Telecom. A rádio que mais cresce em audiência. TVC Brasil de Notícias. No carro. No carro. No trabalho. No trabalho. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. TVC Brasil de Notícias. Estamos de volta. Web Rádio TVC Brasil de Notícias. Voltamos a apresentar o Central do Esporte. Central do Esporte. Estamos de volta com o Central do Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou nesta quarta-feira a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. A competição promete grandes emoções desde o início, com confrontos importantes para as equipes. O Cruzeiro, por exemplo, fará sua estreia fora de casa contra o Bahia, no dia 14 de fevereiro. Já o primeiro jogo como mandante será no dia 23 de fevereiro, contra o Santos, pela segunda rodada do torneio. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, está considerando transferir as futuras edições dos Jogos Olímpicos de Inverno de fevereiro para janeiro. A medida visa aproveitar a maior quantidade de neve e o clima mais frio, em resposta aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Essa possível alteração também permitiria que os Jogos Paralímpicos de Inverno, tradicionalmente realizados em março, acontecessem em fevereiro. A discussão sobre a mudança foi divulgada nesta quarta-feira. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. Um volante revelado nas categorias de base do Cruzeiro está de volta ao futebol sul-americano após uma passagem pela Europa. O jogador foi anunciado por um novo clube nesta quarta-feira, movimentando o mercado de transferências. A notícia divulgada pela Itatiaia indica que o atleta já está integrado à sua nova equipe. Mais detalhes sobre o clube e os termos do contrato devem ser revelados em breve. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. O elenco do Vasco Futsal participou de uma série de avaliações físicas e técnicas nesta quarta-feira. O trabalho faz parte da preparação da equipe para os desafios da temporada de 2026, visando um bom desempenho nas competições. As avaliações são cruciais para o planejamento da comissão técnica, que busca otimizar a performance dos atletas. A equipe de futsal do Vasco segue focada em seus objetivos para o ano. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. O time de eSports do Vasco da Gama garantiu uma importante vitória nesta quarta-feira, ao superar a equipe Fúria Fem pelo CCT S8 de Counter-Strike. O resultado reforça a boa fase da equipe vascaína no cenário dos esportes eletrônicos. A modalidade de eSports tem crescido exponencialmente e o Vasco tem investido em suas equipes. A vitória de hoje demonstra o potencial do clube também nas competições virtuais. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. As inscrições para os Jogos Escolares Piauienses de 2026 foram abertas nesta quarta-feira, 4 de fevereiro. O evento, que engloba diversas modalidades como atletismo, natação, basquetebol e voleibol, promete ser o maior da história do estado. A Secretaria dos Esportes do Piauí está mobilizando as instituições de ensino para a adesão em massa. A expectativa é de grande participação de estudantes em 22 modalidades diferentes. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026 já começam a aquecer o cenário esportivo mundial. Embora a cerimônia de abertura oficial seja apenas na sexta-feira, 6 de fevereiro, as primeiras disputas em modalidades como hóquei, curling e snowboard tiveram início nesta quarta-feira, 4 de fevereiro. Os fãs dos esportes de inverno já podem acompanhar as emoções iniciais, com atletas de diversas nações buscando as primeiras vitórias e o ritmo ideal para as competições que se estenderão por 17 dias. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026. A competição promete ser ainda mais acirrada com o aumento do número de participantes. O Cruzeiro, por exemplo, fará sua estreia fora de casa contra o Bahia no dia 14 de fevereiro, enquanto o duelo de abertura será entre Misto Mato Grosso e Flamengo, no dia 12 de fevereiro. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. Os fãs do futebol feminino terão diversas opções para acompanhar o Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026. A CBF confirmou que as transmissões serão realizadas por TV Globo, Sport TV, TV Brasil, N Esportes e GE TV, garantindo ampla cobertura. Essa variedade de canais e plataformas permitirá que os torcedores sigam de perto suas equipes favoritas e não percam nenhum lance da emocionante temporada que se inicia. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. O Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026 traz importantes novidades anunciadas pela CBF nesta quarta-feira, 4 de fevereiro. A competição terá um aumento de 16 para 18 clubes participantes e uma ampliação de 134 para 167 jogos, impulsionando ainda mais a modalidade. Além disso, a premiação para a equipe campeã será de R$2 milhões e de R$1 milhão para a vice-campeã, com a exigência de contrato profissional para todas as atletas a partir de 2027, marcando um avanço significativo para o futebol feminino. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. E depois da derrota do Palmeiras para o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pelo desempenho ruim do Verdão, que começou com um time reserva.
Mesmo com a entrada de titulares e superioridade numérica no segundo tempo, o Alviverde criou pouco. Não tivemos a capacidade de conseguir ultrapassar nosso adversário, nem ser criativos. Das oportunidades que tivemos, uma estava impedido e a outra o Alan foi empurrado pelas costas. Não fomos criativos o suficiente. Mesmo no primeiro tempo, há lances em que poderíamos ter tomado outras decisões, mas futebol é isso. Assumir a responsabilidade de uma má exibição, independentemente dos jogadores que iniciaram e dos que entraram depois, afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. E o Cruzeiro venceu o Betim por 1-0 em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, na Arena Urbissan, em Betim. Matheus Pereira fez o gol do Cruzeiro no final dos acréscimos. O Cruzeiro está em segundo lugar do Grupo C com 9 pontos, só 2 pontos atrás do líder norte. O Betim é o lanterna do Grupo B com 6 pontos. Sem Caio Jorge, Matheus Pereira salvou o Cruzeiro. O atacante não foi relacionado ao jogo. O Cruzeiro não divulgou o motivo. Sem ele, a Raposa viu Matheus Pereira subir entre a zaga e dar a vitória para a Raposa no último minuto de jogo. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. E um dos principais nomes do elenco corintiano, Memphis Depay, terá uma fatia considerável deste montante, 4,7 milhões de 11 milhões e meio, ou seja, 40% dos rendimentos vão para o bolso do camisa 10. Pela vitória sobre o Flamengo no último domingo em Brasília, o neerlandês embolsa R$ 4.725.603 e isso é um valor consolidado em contrato com o Corinthians, independente do título conquistado. Ou seja, em 2025, com as conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, ele já havia faturado valores em torno de 9 milhões e meio. Notícias em primeira mão para você. Central do Esporte. Com essas, a gente encerra mais uma edição do Central do Esporte. Na próxima, tem mais. Você ouviu o Central do Esporte. Voltaremos na próxima. Segura aí que a gente já volta. Web Rádio TVC Brasil de Notícias. Drogaria Central, bem perto de você. Atendimento com rapidez e eficiência. Drogaria Central, medicamentos de diversos laboratórios e genéricos. Temos também perfumaria e produtos de higiene pessoal. Venha aviar sua receita conosco. Drogaria Central. Estamos localizados na Avenida Mato Grosso, em Itapaci. WhatsApp 62 99663 9610. Drogaria Central, agora sob nova direção. Venha nos fazer uma visita e aviar sua receita. Drogaria Central, Avenida Mato Grosso, em Itapaci. Viana Assessoria Contábil. A distância nos aproxima. Quer abrir sua empresa, declarar seu imposto de renda, fazer averbação de imóveis, consultar dívida da Receita Federal, alterar ou encerrar seu CNPJ ou simplesmente ter um contador para cuidar de tudo para você? Viana Assessoria Contábil, com profissionais qualificados, organizados e parceiros. Venha fazer uma visita em nosso novo endereço, Rua Campos Sales, número 8, próximo à garagem da Prefeitura. WhatsApp 62 98493 4115 ou pelo site www.tago.one/Viana Assessoria Contábil. Agora em novo endereço, Rua Campos Sales, número 08, próximo à garagem da Prefeitura em Itapaci, Goiás. Mantenha o volume alto porque a música boa é garantida. Sua rádio favorita está a um clique de distância. TVC Brasil de Notícias. Precisando de materiais de
construção para construir ou reformar sua casa? Vá agora mesmo na Construvale em Itapaci. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. Materiais para sua obra do básico ao acabamento com os melhores preços do mercado. Fale com um dos vendedores ou com o compadre Cleiton. Construvale, há mais de 30 anos construindo sonhos. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Governo de Itapaci, crescendo com renovação e união. Estamos de volta! Web Rádio TVC Brasil de Notícias. Muito bem, estamos de volta. Agora são 11 horas e 58 minutos. A última informação para você. Um general morre afogado durante pescaria no Lago Serra da Mesa. Paulo Sérgio Igresias, de 67 anos, estava em uma canoa que tombou após uma tempestade em Niquelândia. 2 padres também estavam na embarcação, mas conseguiram se salvar. O general aposentado do Exército, Paulo Sérgio Igresias, de 67 anos, morreu afogado durante uma pescaria no Lago Serra da Mesa, na zona rural de Niquelândia, na região norte de Goiás. Ele atuou durante anos como médico na instituição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o resgate foi localizada uma embarcação naufragada e outros tripulantes às margens do lago na segunda-feira. Paulo estava acompanhado dos padres Luvanor Silva, Gilson Jardene e de um jovem. Em nota, a paróquia Nossa Senhora da Abadia de Niquelândia informou que o grupo pescava na canoa, na região da Fazenda Aranha, quando foram surpreendidos por uma tempestade de vento. Após a embarcação tombar, os 2 sacerdotes e o jovem conseguiram nadar até as margens. Os bombeiros informaram que os sobreviventes foram resgatados. O corpo do general foi removido da água e entregue à Polícia Técnica Científica. Tá aí, né? Estamos na Piracema, né? Tava pescando ainda irregular, praticamente. E a Piracema, no estado de Goiás, só termina no dia 28 de fevereiro deste ano. Tá bom, gente? Olha, 12:00 em ponto, a gente vai ficando por aqui, né? Deixando você na companhia aí da TVC, programação da TVC, tem nostalgia daqui a pouquinho. E você liga com a gente, compartilhe o nosso canal. Siga nas redes sociais, @TVC Brasil Oficial. Você ouviu e assistiu o Jornal das 11, aqui na TVC Brasil de Notícias. Acompanhe de segunda a sexta com o jornalista Carlos Alberto de Oliveira. Se informe em nossa plataforma de todas as notícias que acontecem em nossa região, no estado e no país. Jornal das 11. A notícia com credibilidade e profissionalismo.